Olá, gente, sejam bem-vindos ao nosso GE, né, do livro Manual Clínico dos Transtornos Psicológicos, tratamento passo a passo, tá? É o que está na capa aqui do nosso vídeo. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 15, transtorno por uso de substâncias, tá? Os autores deste capítulo são Stephen Hines, Sarah Hay e Kelly Peck, tá? São os autores desse capítulo. Como eu disse semana passada, nós estamos fazendo um intensivão aí para finalizar. São 19 capítulos, estamos no capítulo 15. Vão faltar aí mais 4 capítulos e nós vamos finalizar essa semana. Ontem eu ia postar uma aula, mas na correria, né, festas de Natal aí, eu decidi não postar, então postando hoje e vou postar aí até sábado e essa semana nós finalizamos este livro para chegar em 2024 aí com novos projetos totalmente gratuitos, tá? Reforçando, não é um audiobook. Vou passar aqui para vocês as partes mais importantes do capítulo que os autores vão nos apresentar. Então, não é Tamires falando, são os próprios autores aqui que eu falei para vocês, tá bom? Então, capítulo 15, transtornos por uso de substâncias. Quem for solicitar certificado é 100% gratuito, precisa estar no grupo, tá? Lá no grupo eu só mando a mensagem com o link das aulas e com aquilo que for mais importante para vocês, tá? Que eu considero mais importante. Por enquanto, o grupo está 100% fechado. Ao finalizar, eu vou abrir um pouquinho para a gente discutir sobre os novos livros para estudar, ou sobre filmes que vocês gostariam, ou outras ideias que vocês gostariam de ter, tá? Então, lá o grupo é fechado, onde eu vou postando as coisas mais importantes. Ao finalizar, vou enviar o link da prova, tá? O link para a solicitação do certificado. Então, anotem todas as palavras-chave que eu vou falando aqui nas aulas, tá? O carga horária vai ser aproximadamente aí 10 horas, podendo ser um pouco mais, né? Vai depender aí das próximas aulas. Mas na última aula eu vou estar falando direitinho para vocês qual é a carga horária da prova, do certificado que vocês vão receber totalmente gratuito, tá? Então, entrando aqui no capítulo 15, transtornos por uso de substâncias. Semana passada eu falei do transtorno por uso de álcool, tá? Aqui neste capítulo nós vamos um pouco generalizar, falando de substâncias em geral, mas ao mesmo tempo, quem conhece, né, o DSM, no capítulo do transtorno por uso de substâncias, ele separa aí em várias classes, tá? E uma dessas classes é o opioide, e nós vamos falar mais sobre ela, tá? Neste capítulo. Então, ele vai detalhar e descrever com bem detalhes, tá? A abordagem mais recente, as abordagens mais recentes aí para o tratamento de abuso de opioides, tá? E esse foi um grupo aí que é liderado por Stephen Hines, que é um dos autores deste capítulo, e ele teve aí, eles fizeram, né, essa abordagem, ela vai ser baseada em um ensaio clínico que eles fizeram. Em um ensaio clínico, não, eles fizeram vários ensaios clínicos, várias pesquisas aí, e recentemente saiu um ensaio clínico no New England Journal de Medicina, tá? Of Medicine. Então, eles postaram lá, foi publicado esse ensaio, que é algo recente, mas tem pesquisas aí há mais tempo com relação a isso, tá? E o objetivo desse tratamento é focar na intervenção no início imediato. Então, a pessoa identificou ali que tem problema, o objetivo é nas primeiras 24 horas já iniciar esse tratamento para eles, tá? Então, o quanto mais rápido, melhor o resultado aí, melhor o prognóstico desse paciente, tá? Eles vêm apresentar uma abordagem bem enxuta aí, que vai permitir os profissionais de reduzir, então, o número da lista de espera, tá? Porque a gente sabe que a lista de espera para tratamento por uso de substâncias é muito grande, tá? E aí, falando aqui, né, eles vão trazer mais para os Estados Unidos a visão, porque o livro foi publicado lá. Então, assim, é um problema de saúde público em todo mundo, tá? Principalmente nos países industrializados, os países globalizados, né? Tem essa questão dos problemas de uso de drogas, né? De uso de substâncias. A gente não utiliza o termo uso de drogas, porque tem drogas lícitas e ilícitas, então ficou substâncias, tá? Até porque é uma coisa que a gente não considera uma droga, que é considerada uma substância. Cafeína, que pode estar presente em chás, café, refrigerante, faz parte aí
daquilo descrito pelo DSM, tá, gente? Só lembrando, nós estamos no DSM-5TR. Este aqui chegou aqui no Brasil em janeiro, dia 23, se não me engano, de 2023. Então, esse é a versão atualizada. Todas as versões anteriores estão desatualizadas já. Já vai fazer aí um ano, né, mês que vem, que nós estamos seguindo por este capítulo. Então, se você está com os capítulos, versões anteriores, vocês vão estar estudando transtornos que não existem mais e vão utilizar aí, deixar de fazer algum diagnóstico. Até deixei, gente, gratuito aí, uma aula falando sobre as mudanças do DSM. Contei um pouquinho sobre o histórico do DSM e sobre as principais mudanças. Está disponível aí no YouTube para quem não viu, para quem ainda não sabe o porquê se atualizar no DSM, tá? Então, voltando aqui no capítulo, e o DSM ele vai nos trazer isso, que tem várias substâncias, a gente não utiliza o termo dependente de droga, dependente de química, a gente fala transtorno por uso de substância. E é um problema de saúde que é bem caro, que traz muito prejuízos aí para o país, né? Para o país que está sofrendo, como eu falei, os países globalizados como um todo, tá? Nos Estados Unidos, ele não vem trazendo prevalência, esse livro não vai nos trazer prevalência do Brasil, porque a pesquisa foi publicada lá, então o que a gente tem são bases de lá, tá? E aí, como eu falei, estou falando conforme o livro nos traz, gente. Lembrando só que uma questão que várias pessoas já me perguntaram, DSM é para diagnosticar. Então, se você é psicólogo ou psiquiatra, você faz diagnóstico conforme, né, segundo os critérios do DSM, tá? Este livro, ele vem nos apresentar ideias de tratamento. Ele não nos traz o protocolo, traz o tratamento passo a passo, mas um tratamento que foi executado em pacientes específicos, tá? Mas ele vem nos trazer uma luz aí, uma ideia para o tratamento, tá? Então, nos Estados Unidos, estima que cerca de 51,1% da população, tá, norte-americana, usam álcool. 21,5% usam tabaco e 11,7% usam algum tipo de droga ilícita, tá? Não é esses números todos que eu estou falando que tem algum tipo de transtorno relacionado à substância, tá? 51% da população usa álcool, mas não é 51% da população que tem transtorno por uso de substância, tá? Então, estima-se que cerca de 7,4% da população dos Estados Unidos tem transtorno por uso de substância. Então, perceba que 51% utiliza álcool, mas apenas 7,4% tem algum transtorno por uso de substância, porque muitas pessoas utilizam, mas não fecham critérios para o diagnóstico. Como eu sei, Tamires, do critério diagnóstico, já falei com vocês, DSM-5TR, tá? Então, eu preciso seguir os critérios do DSM para saber se o meu paciente fecha o critério ou não. E aí, um dos primeiros passos quando o meu cliente chega é fazer uma avaliação aí completa, bem detalhada, para eu conseguir identificar, então, todas as situações, os complicadores, situações de risco, tudo aquilo que está na vida desse indivíduo, tá? Um dos primeiros pontos aí proposto por esse livro é identificar a idade do paciente, tá? Não falam por quê, mas eles estabelecem uma idade mínima de 18 anos. Meu paciente tem 17 anos, então eles não aceitam 17 anos para esse tratamento, tá bom? Então, é um critério deles, eles são bem criteriosos, eles têm ali os critérios bem definidos e o paciente precisa estar dentro desse critério, porque foi um ensaio clínico randomizado aí que eles fizeram. Então, a pessoa precisava passar por esse pedaço dentro desse projeto proposto. Se não se encaixa, não faziam parte desse tratamento. Então, pode ser que as pesquisas vão se estender a outras pessoas, mas este aqui é para um grupo específico acima de 18 anos. Embora a gente sabe que, por exemplo, 51% da população é acima de 12 anos que faz uso aí de alguma substância lícita ou ilícita, né? Mas tratamento acima do 18. Este tratamento, Tamires, mas se meu paciente tem 12 anos e é dependente químico, né? Tem aí transtorno por uso de substância, aí você vai ter que avaliar outras propostas, outros estudos aí direcionados para ele. Esse aqui, no momento, não é direcionado para este público abaixo de 18 anos, tá, gente?
Lembrando, eu estou trazendo aqui para vocês o nosso estudo para o livro, tá? O que o livro nos traz. Não estou trazendo referências fora do livro proposto, tá? Então, volta para o livro. Tá, Miris, e tal coisa? Livro, foquem no livro, tá? Lembrando sempre, quer estudar melhor o tema, quer entender melhor, aprofundem naquilo que o livro traz. Leiam um capítulo completo, leiam as pesquisas, né? A referência lá, ele traz todas as pesquisas utilizadas. Então é bem interessante vocês lerem aí o livro, tá? Então foquem no capítulo. Não estou trazendo nada além do capítulo. Pode ser que uma aula, né, nos projetos aí de 2024 eu venha falando algo que esteja por fora aí disso aqui, tá? E aí a gente pode falar, então, numa aula específica sobre o tratamento para adolescente. Não é o nosso objetivo neste grupo de estudo aqui no momento, tá? Então, embora aí o protocolo de manutenção que eles usam neste capítulo, manutenção da buprenorfina, tá? Que é o que eles vão tratar aqui, ele é menos intensivo que a maioria dos protocolos que existem, tá? Mas na primeira semana, esse protocolo vai exigir várias visitas na primeira semana. Então, o paciente ele precisa ir toda semana para o tratamento. E aí, nas demais semanas, vai uma vez por semana. Se o paciente não pode ir uma vez por semana nesse protocolo, eles encaminham para outros tratamentos, tá? Precisa seguir este protocolo, porque é uma pesquisa. Então, precisa fechar dentro do padrão e tem que ser à risca. Não pode passar daquilo ali que eles estão estudando, tá? Até porque, gente, se é uma pesquisa, se é um ensaio clínico e tá saindo do padrão, tá saindo daquilo que eles estão observando, tá? Então, durante aí a entrevista de admissão, que eles fazem uma entrevista para saber se a pessoa pode ou não entrar dentro do protocolo, dentro do padrão que eles querem, tá? Eles vão coletar várias informações aí detalhadas sobre o atual transtorno que essa pessoa apresenta, transtorno por uso de substância, que nós estamos estudando aqui, né? Se tem uso de outras drogas, como que é o funcionamento psíquico, tem outras condições médicas, tem condição de dor, tem outros transtornos psiquiátricos, qual que é a ocupação dele, né, profissional, ele trabalha ou não, quais são os interesses de lazer, tem rede de apoio ou não tem rede, quais são os problemas sociais, familiares, tem alguma questão legal para ser resolvida? Então, tudo isso eles vão estar observando neste primeiro contato, tá? E aí eles vão utilizar vários instrumentos para este primeiro contato, para o momento de avaliação. Esse momento de avaliação, eles gastam em uma média de 4 horas para fazer com o cliente. Faz um primeiro contato, pega o básico ali, tem 18 anos? Tem, então pode vir fazer a avaliação para a gente ver se você está dentro deste tratamento ou não. Se não tem 18 anos, acima de 18 anos, tem 60, tá ok, pode, tá? O que não pode é ter 17. Então, vem para essa avaliação e aí eles vão avaliar. Após avaliar aí 3 horas, eles vão falar se sim ou não. Os instrumentos que eles utilizam aqui é o monitoramento bioquímico, que é um exame de urina que eles fazem para detectar o opioide ali. Então, vai ter o monitoramento bioquímico para saber se realmente ele preenche critérios ou não para a pesquisa. Questionários autorrespondidos, questionário mesmo que eles dão, o paciente ali próprio vai respondendo as perguntas, tá? Descrição do programa, que é a psicoeducação, ensinando, explicando o que vai acontecer, como que vai ser, como que vai durar. E entrevistas semi-estruturadas que eles utilizam também. Tratamento aqui, né? Tratamento, terapias comportamental e cognitivo-comportamental, tá? Tem 18 anos, tratamento TCC, né? Terapia comportamental ou cognitivo-comportamental. Tem 17, o protocolo é diferente, como eu falei, o livro não traz isso pra gente, então nosso foco é seguir o livro, tá? Mas a gente sabe que para tratamento também de adolescentes, a terapia cognitivo-comportamental é a mais indicada, tá? Então essas terapias aí, elas vão basear então naqueles conceitos e princípios do condicionamento operante e respondente e na teoria então do aprendizado social, tá? Então dentro desse conceito, dentro dessa estrutura, esse uso de substância, né, o uso das drogas aí, é considerado um comportamento aprendido que vai sendo mantido aí, tá? Em partes, pelo menos, tá? Tem aí o efeito
um efeito que reforça, né, das ações farmacológicas. A gente sabe que a dependência química, né, ela tem um fator bioquímico, mas também tem um comportamento aprendido ali, tá? E aí tem o reforço social e outros derivados, que é o estilo de vida da pessoa, que vai reforçar muito também para a manutenção desse comportamento do uso aí, do transtorno do uso de substância, tá? Então, dentro dessa ideia, desse modelo, o uso de drogas é considerado um comportamento normal e aprendido, situado dentro de um espectro, tá? Esse espectro, o que que significa? Que ele vai variar dentro de padrões de pouco uso até o problema, que então tem vários problemas nesse meio, nesse espectro, tá? E aí pode levar, né, vários efeitos negativos, incluindo a morte, um acidente, uma overdose, várias situações, tá? O indivíduo ele não precisa ter nenhuma característica excepcional ou nenhuma característica patológica para ter um transtorno por uso de substância, tá? Então, sofreu um abuso. Não tem disso, não tem regra. Qualquer indivíduo pode utilizar a droga. Eu, Tamires, não tenho transtorno por uso de substância. Mas, se eu começar, condicionamento operante, se eu começar aí, tem um aprendizado, eu posso vir a desenvolver sem nenhuma história, sem nenhum motivo, sem ter acontecido nada, simplesmente eu começo a desenvolver. É claro que, tá? Claro que características genéticas, tá? Né? Ou adquiridas. Por exemplo, a minha família toda tem transtorno por uso de substância. Ou, eu tenho aí um transtorno de ansiedade. Eu tenho. Isso tudo pode ser uma probabilidade de desenvolver um transtorno por uso, tá? Mas são fatores de risco. Não significa que se eu tenho ansiedade, eu vou desenvolver transtorno por uso de substância. Ou, se eu tenho transtorno por uso de substância, automaticamente eu tenho outro transtorno comórbido. Não tem essa correlação. Há estudos que dizem que a maioria dos transtornos por uso de substância tem outro transtorno comórbido, mas não precisa disso para isso, entende? Um não é a causa do outro, tá? Podem ser transtornos isolados aí, tranquilo. Mas esse modelo, essa ideia proposta neste capítulo, diz que não precisam de nada para que o transtorno surja. Simplesmente eu começo a beber e aí eu posso ir bebendo, bebendo, bebendo e viro aí, desenvolvo um transtorno por uso de substância aí, por uso do álcool, tá? Então a ideia é isso, tá? Proposta neste capítulo. E aí as terapias comportamentais e cognitivos comportamentais são então as intervenções psicossociais, que são as mais comuns, né, para o tratamento, são as que mais têm evidência, são as que mais se sustentam para trabalhar isso, tá? E aí tem 4 modelos, pelo menos 4 modelos aí, que são embasadas e realmente têm evidências aí para realmente tratar, tá? Primeiro modelo, a terapia cognitivo-comportamental para a prevenção de recaída, né? Ela já se mostrou eficaz contra cocaína, metafetamina, opioides e outros tipos de transtorno por uso de substância. Então, primeiro, terapia cognitivo-comportamental para a prevenção de recaída. Não é TCC clássica, tá? Terapia cognitivo-comportamental, TCC, para a prevenção de recaída. Em segundo lugar, manejo de contingências é a segunda, que é uma estratégia também, que é um tratamento comportamental que é usada para tratar transtorno por uso de substâncias ilícitas, tá? Como cocaína e opioide. Também dá aí outros tipos de drogas, mas é mais drogas ilícitas do que lícitas. Drogas lícitas. O cigarro é lícito, né? Pode usar. O álcool é lícito. A cafeína, né? O chás, Coca-Cola, eu fazendo propaganda, refrigerante, não tá só na Coca-Cola, tá, gente? Foi automática aqui, já dizia Freud, um ato falho. Mas, assim, isso tudo pode gerar também. Porém, manejo de contingências é mais utilizado em drogas ilícitas, tá? Em terceiro lugar, a terapia da abordagem de reforço comunitário. Essa
é a que a gente vai trabalhar aqui, que os autores trabalham neste capítulo, tá? Terapia da abordagem de reforço comunitário. Ela também é comportamental e tem aí uma base experimental que é utilizada para o tratamento de transtornos para substâncias ilícitas, tá? Foi originalmente desenvolvida para o tratamento de álcool, mas foi estendida aí percebendo que há mais evidências para o uso de cocaínas e opioides, tá? Em quarto lugar, são as intervenções baseadas na motivação, que eu falei semana passada, né? Na sexta-feira da entrevista motivacional, tá? Então, ela é uma terapia aí de aprimoramento motivacional. Também foi aí inicialmente para álcool, né? Mas foi sendo desenvolvida, né? Adaptada e ampliada para o uso de tabaco e outras substâncias ilícitas, tá? Palavra-chave da semana, gente, para quem está anotando, manual. Anotem a palavra manual, tá? E aí o livro ele vai trazer, então, como eu falei, o objetivo dele é trazer a ideia de tratamentos multi-elementos. Então ele não pega uma abordagem específica, ele pega elementos das abordagens, né, que há uma prática bem comum aí quando a gente fala de tratamento, né, de substâncias ilícitas, tá? Então, pode ser essas que eu falei, ou pode ser várias outras, ou pode ser todas elas misturadas, tá? O livro vai utilizar, então, a que eu falei, abordagem de reforço comunitário, e ele vai fazer ela multi-elemento. Então, ele vai utilizar abordagem de reforço comunitário, mas vales, eles chamam de vales, as intervenções aí, o tratamento que eles desenvolveram, tá? Para uso de cocaína. Tá? Então, ele vai, essa ideia do tratamento aí, tanto da abordagem de elementos comunitários, mais esses vales, eles vão combinar, então, tratamentos comportamentais com o mínimo de medicamento, tá? Então, eles têm o objetivo de diminuir o medicamento. Por quê? Mesma coisa que eu falei semana passada, tá? A questão quando a gente fala de transtorno por uso de substância e você pega um medicamento que é uma substância para controlar o vício de outra substância, o que costuma muito acontecer é a troca de um vício pelo outro, tá? Então, as abordagens visam diminuir o uso de medicamento aqui e substituir pela questão da abordagem psicossocial, para retirar o medicamento, né? Para que essa pessoa não se prenda ao medicamento. Mas então eles colocam o mínimo, porque vai ter situações que a pessoa ela realmente necessita do medicamento, tá? Agora, quando aí a pessoa tem transtorno comórbido também por uso de cocaína e álcool, aí eles, né, não vão mexer na questão do medicamento, tá? Então, isso aí, o médico vai fazer essa avaliação. Lembrando que lá nos Estados Unidos, em alguns estados, os psicólogos, né, eles podem receitar medicamento. Então, aqui é um tratamento que nós vamos oferecer em parceria com o médico, porque nós aqui no Brasil, psicólogos, né, falando de mim, psicóloga, não prescrevo medicamento. Então, nesse caso, ao tratar este paciente, eu preciso estar em parceria com o médico que está avaliando ele, para que o médico controle ali o medicamento conforme a necessidade e eu consiga combinar a terapia psicossocial, terapia aqui, de maneira que faz sentido para esse paciente. Lá nos Estados Unidos, né, o médico faz a terapia ou o psicólogo pode, dependendo do estado, tá, gente? Não é em todo lugar nos Estados Unidos que o psicólogo receita remédio. Lá são estados independentes, né? Diferente do Brasil. Mas assim, lá é mais comum, então eles conseguem fazer esse equilíbrio aí entre o próprio profissional. Mas uma coisa que o livro sempre vai nos trazer é que raro, muito raro, um profissional, sendo ele médico ou sendo ele psicólogo que receita, trata o paciente sozinho. Sempre tem uma equipe multidisciplinar, tá? Então, vamos nós também aí entender isso. A gente precisa ter nossa parceria, tá? Por exemplo, pacientes com transtorno por uso de opioide, os medicamentos são um aspecto crucial no tratamento baseado em evidência. Então, a gente, às vezes, vai ser necessário aí, vai perceber que combinar o medicamento com o tratamento psicossocial é o modelo mais padronizado, é aquilo que mais vai ser recomendado no momento para tratar aí o uso de substância, tá? Agora, só o medicamento
o resultado não é legal, tá? E aí, dependendo da situação, a gente vai avaliar junto com o médico que está avaliando, né? Junto com o médico que está acompanhando, se faz uso do medicamento, até quando o medicamento vai ser necessário aí na situação, tá? No estudo de caso desse capítulo, o livro vai apresentar Joey, um homem de 36 anos, que não tem nenhum histórico até então de tratamento para o uso de opioides, então foi a primeira vez que ele procurou tratamento. Ele mora na zona rural, um lugar afastado, então ele procurou ajuda nesse centro justamente pela oportunidade, por ser um estudo clínico, né? Então tem mais possibilidade de tratamento aí. Tá? O tratamento dele teve uma duração de 6 meses dentro desse protocolo, e após isso ele foi encaminhado para um médico de saúde primária, tá? Então o livro vai detalhar esse caso bem detalhadinho aí, é bem interessante, vai ilustrar bem aí os aspectos dessa abordagem, diferentes aspectos dessa abordagem, então é interessante, como eu falo sempre. Leiam, tá? O capítulo. Eu venho aqui fazer um resumão para estudar com vocês aquilo que o livro vem nos trazendo, tá? Na próxima aula, que vai ser amanhã, a gente vai falar o capítulo 16, que é tratamento de transtorno do sono. Então, vou falar dos tratamentos do transtorno do sono. Eu agradeço quem assistiu até aqui, gente. Deixa um like. Se você não inscreveu no canal, inscreve, para que eu entenda, né? Não só o YouTube, mas que eu entenda que vocês estão gostando do conteúdo, que está ajudando vocês de alguma maneira. E eu espero vocês amanhã aqui comigo.